essa questão, a figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Então aqui embaixo eu tenho esse canhão, ele vai atirar, né? O tiro vai passar aqui pelo ponto B e vai atingir o outro canhãozinho ali. Então foi dado que as distâncias entre A e B vale 120 metros, a diferença de altura aqui foi considerada como 35 metros, né, entre os canhões, entre os dois pisos aqui. Tá, e aí foi dado que a gravidade nesse exercício vai usar como 10, foi dado o ângulo do lançamento do tiro desse canhão aqui da direita, 53 graus, e aí a questão já deu os valores de seno de 53, cosseno de 53, e está supondo que não tem forças dissipativas, porque quando a gente tem algum corpo se propagando pelo ar, a gente tem uma força de arrasto ali, né? A gente tem uma resistência, então esse exercício ele desprezou isso. E aí ele quer a menor velocidade, zero, né? A velocidade inicial, que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Então ele quer a menor velocidade possível. Por que menor velocidade possível? Porque se essa velocidade fosse muito grande, esse tiro poderia passar direto, e como é 53 graus, né, esse seria um ângulo certinho para o tiro passar, tangenciando o ponto P, igual o enunciado falou, e atingir aqui o A. Então vamos relembrar o que a gente já conhece de cinemática, né, para ajudar a nossa resolução. Uma dica pessoal para vocês no Enem é sempre assim: a gente precisa retirar os dados do problema. Então, que dados que foram dados? 53 graus de ângulo, gravidade 10, e foi dados os valores de seno e cosseno. Então, sempre é bom tirar os dados, né, do problema, anotar num cantinho para ajudar a gente a lembrar. E aí as fórmulas. Quando a gente tem esse tipo de lançamento, né, que é um lançamento oblíquo, o que acontece? Na hora que esse tiro sair daqui, ele vai ir aqui ao mesmo tempo ele vai para cima e ele vai para a esquerda. E esses movimentos são independentes. Então, nessa parte que o tiro está indo para cima, nós temos a atuação da gravidade. Então, se a gravidade, que é uma aceleração, né, ela está atuando, isso significa que esse movimento não é um movimento de velocidade constante, é um movimento em que a velocidade varia. Quando a velocidade varia, isso significa que é um movimento que tem aceleração. Então, na vertical, a gente tem o que a gente chama de movimento uniformemente variado, que é o movimento em que a velocidade ela varia. Na horizontal, esse tiro é feito como a gente está desprezando, né, a resistência do ar, a velocidade ela é constante, então a gente consegue resolver com as equações de movimento retilíneo uniforme. Então, aqui tá, essas duas equações são as mesmas, só está isolado coisas diferentes aqui. Aqui está o isolado S na de baixo V, então a gente tem que espaço igual espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. E aqui na de baixo já aparece a aceleração, né, uma equação de segundo grau, S igual a S0, espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A gente tem a equação da variação da velocidade, V igual a V0 mais AT, e por último aqui a equação do Torricelli. Então, para começar a resolver um exercício de física, sempre é bom assim, a gente levanta os dados, a gente escreve as fórmulas que tem a ver com esse problema, isso ajuda a gente a visualizar. E para exercícios que têm vetores, né, como exercícios de forças, velocidades, deslocamentos, também é interessante que a gente faça o desenho para ajudar a interpretar. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer um plano cartesiano, x e y, vou desenhar ali o canhãozinho e vou fazer o vetor, né, de velocidade inicial V0. Esse vetor V0, ele vai fazer um ângulo, né, com o eixo x de 53 graus. E aí, como a gente vai ter movimentos independentes no eixo x e no eixo y, nós precisamos fazer o que a gente chama de decomposição de vetores. Então, essa velocidade inicial, a gente pode decompor elas em duas velocidades. A velocidade horizontal, que vai seguir o movimento retilíneo uniforme,
e a velocidade vertical, que vai seguir o movimento uniformemente variado. E aí a gente olha que a gente tem um cateto adjacente, aqui embaixo vai ser o meu Vx, e um cateto oposto, né, ao ângulo θ, que vai ser o V0y. Às vezes, pessoal, a gente não consegue enxergar assim de primeira quem que é cateto oposto, quem que é cateto adjacente. Então, eu sempre faço com meus alunos isso. Eu faço o desenho das forças e eu pego esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho, nesse caso o azul que sobrou, eu desloco ele e coloco ele aqui certinho, aqui, ó, na frente do ângulo. Os vetores, pessoal, se a gente não mudar o módulo, a direção e o sentido, ou seja, se eu pegar sempre a setinha e mexer ela, mas eu não mudar aqui a direção ou o tamanho dela, eu posso deslocar esse vetor sem mudar as características dele. Então, notem que fez um triângulo retângulo aqui, ó. Então, fica mais fácil da gente identificar. O vetor vermelho, ele está oposto aqui ao ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Esse vetor azul, que é o V0y, ele está oposto ao ângulo θ, né? Ele está ao contrário, né? E o verde faz parte do θ, né? Ele é adjacente ao θ. Então fica mais fácil da gente identificar que o azul é oposto e o verde é adjacente. Então, a partir disso, pelas relações trigonométricas, a gente sabe que cateto adjacente ele é relacionado à fórmula do cosseno e cateto oposto à fórmula do seno. Então, quem é o Vx na decomposição? Ele vai ser o V0, que é a nossa hipotenusa, vezes o cosseno. Quem é o V0y? Ele vai ser o V0 vezes o seno. Notem que, como o Vx aqui na horizontal é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda, então a velocidade inicial e a final vão ser iguais. Por isso que eu não chamei de V0x. Vocês poderiam chamar de V0x se vocês quisessem. Agora, a velocidade na vertical muda, devido à gravidade, né? Como a gravidade, o vetor gravidade está para baixo, esse tiro, conforme ele sobe, ele vai desacelerando, né? Então, ele vai perdendo velocidade. Então, esse V0y, a velocidade ela muda, né, conforme varia a altura. Então, eu vou ter um V0 aqui na hora que atirar, mas na hora que chegar lá no canhão, eu vou ter outra velocidade. Então, vamos resolver, né, isso aí, uma conta para cada eixo. Em x, a gente tem movimento retilíneo uniforme. Aplicando valores, o espaço final é 120, que é a distância entre os canhões. Eu vou considerar que o canhão esteja na origem, então o espaço inicial é 0. E aí, no lugar do Vx, eu vou escrever V0 cosseno de 53. Como o cosseno de 53 o exercício já deu que é 0,6, eu já escrevi aqui, ó, 0,6 V0. Passando o 0,6 que está multiplicando, eu passo dividindo, então eu vou ter que 200 é igual a V0 vezes t. V0 e t são duas incógnitas, né, que a gente não tem, a gente vai parar por aqui por enquanto. Vamos no y. Então, está aqui a equação do movimento uniformemente variado. Vamos aplicar valores. Então, eu tenho que o espaço aqui na vertical entre os canhões é 35. O espaço inicial, novamente, eu vou considerar como 0. E aí, V0y é V0 seno de 53. Seno de 53, o enunciado deu que é 0,8. Então, fica 0,8 vezes V0 vezes t. A aceleração da gravidade, o exercício pediu para usar 10. E notem que eu coloquei menos, porque esse tiro, né, conforme ele está subindo, ele está desacelerando. Ele sai com muita velocidade e vai desacelerando conforme ele vai subindo. Então, como ele desacelera, a aceleração é negativa. Então, a gente precisa trocar no lugar desse 10 aqui, né, a gente coloca um valor negativo para fazer aceleração negativa. Então, eu posso resolver aqui. Esse V0t, a gente acabou de ver que ele é 200. Então, eu vou substituir ele aqui. No lugar do V0t, eu coloco 200. Então, eu já elimino, né, essa variável V0 aqui, que era uma incógnita, né, que a gente tinha. Aqui, 10 dividido por 2 ficou 5. Fazendo esse menos 5t, ele é negativo, eu passo para lá positivo. 35 é positivo, eu passo para cá negativo. 0,8 vezes 200 dá 160. 160 menos 35 dá 125. Esse 5 que estava multiplicando passou dividindo.
E esse quadrado que está ali eu vou passar como raiz, então nosso tempo é 5 segundos, né? A gente está fazendo no Sistema Internacional de Medidas, né? Tudo usado em metro e os tempos em segundos. Agora eu posso pegar esse 5 e voltar nessa equação aqui, ó, de 200 igual a V0t, aplicar o 5 no lugar do t, e aí eu descubro o V0. Ou eu também posso aplicar nessa equação aqui, ó. Só que essa equação daqui de cima é um pouco mais complicada. Vamos fazer nessa aqui que está mais facinho. Então, 200 igual a V0t, passo o t aqui dividindo, né? T vale 5, então 200 dividido por 5 dá 40 metros por segundo. Então, a resposta é a letra C.